Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa primeira aula sobre o Pentateuco. Amém? E eu botei aqui no quadro aqui nome e divisões do Pentateuco. Ok? Inclusive, nós já falamos sobre nomes e divisões do Pentateuco, citamos a Bíblia hebraica, né, na parte 1, depois você reveja lá o vídeo, ok? E nós vamos somente tocar mais no assunto, né? Com relação a nome e divisões do Pentateuco, só para lembrar, Gênesis significa origem, Êxodo, saída, significa saída. Levítico, relativo aos levitas. Números, contagem ou censo. Deuteronômio, segunda lei. Segunda lei. Vamos lá. Quanto à tradição hebraica, limita-se, em geral, à norma de intitular os livros com alguma das suas palavras iniciais. Eu expliquei isso aí anteriormente. Vamos lá. Ao primeiro livro, é chamado de Bereshit, no princípio. Ao segundo, Shemot, nomes. Ao terceiro, Vaikra, e ele chamou. Ao quarto, Bamidbar, no deserto. E ao quinto, Devarim, palavras. Ok? Então nós estamos verificando aqui nome e divisões do Pentateuco. Vamos continuar. Aí eu botei aqui no quadro aqui o livro de Gênesis. E eu escrevi aqui que Moisés redigiu o Êxodo e o livro de Gênesis depois lá do ano 1440 a.C., durante os 40 anos no deserto. Então, na minha anotação aqui, eu tenho escrito o seguinte: a data tradicional do êxodo do Egito, da saída do Egito, se encontra no meio do 15º século antes de Cristo. 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, afirma que Salomão começou a construir o templo no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito. Entende-se que Salomão tem iniciado a construção em cerca de 960 a.C., datando assim o Êxodo em 1440 a.C. Desta forma, Moisés redigiu o Êxodo e o livro de Gênesis depois de 1440 a.C., durante os 40 anos no deserto. Então isso aí é só uma introdução, entendeu? Nós estamos no livro de Gênesis, o livro do começo, o livro do início, do princípio.
né? O Bereshit, né? E eu botei aqui um pequeno esboço de Gênesis, começando aqui com a história primitiva do ser humano, as narrativas da criação. Então, na história primitiva, começa com as narrativas da criação. Inclusive, mas vamos lá. Aí eu botei aqui o ponto 1. Criação dos céus, da terra e da vida sobre a terra. Criação do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. É claro que eu estou botando aqui na tela aqui tudo com as passagens bíblicas para vocês. A queda do ser humano foi o pecado, a desobediência, a queda, o pecado do casal adâmico foi a desobediência a Deus. Entendeu? E para o pessoal vir desavisado, a Bíblia não fala qual foi o fruto, tá? Então, esse negócio de maçã é coisa de tradição pagã, ok? Não tem nada disso. Para ficar assim um pouquinho mais tranquilo, eu vou botar aqui uma imagem aqui no quadro aqui agora aqui. Se for preciso, eu me tampo aqui. Gênesis 1, a semana da criação. No primeiro dia, Deus falou, haja luz. No segundo dia, Deus fez separação dos firmamentos, né? Céus. O terceiro dia, o Senhor ele criou, né? A erva, né? Tudo verde, né? As plantas. No quarto dia, sol, lua, estrelas. Lembrando que no terceiro dia já tem a caminhada de, vamos falar assim, temos aí aves, temos peixes, né? Quarto dia, sol, luas, estrelas. Quinto dia, animais. Sexto dia, o Senhor lhe cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E no sétimo dia, o Senhor ele abençoa toda a criação. E a Bíblia usa um termo que Deus descansou nesse sétimo dia, né? Será que Deus estava cansado? Não. Ele descansou no sentido de parou as suas obras. Ok? E para o povo judeu, você é judeu? Não. Então você não está incluso. Para o povo judeu, existe na lei mosaica, na lei de Moisés, guardar o sábado. Ok? Guardar o sábado. Então, tá aí a nossa ilustração de Gênesis, da criação. Vamos continuar. Vamos lá. Aí tivemos a queda do ser humano. Aí eu botei aqui o mundo anterior ao dilúvio. O homem se torna mau. O homem começa a fazer maldades, a matar um ao outro. Lembrando que os filhos lá de Adão, né? O Caim matou Abel, bagunçou o negócio, né? Então o que acontece? Deus levanta um homem para estar, vamos falar assim, construindo a arca, Noé e o dilúvio. Inclusive eu vou botar aqui no quadro aqui agora aqui uma ilustração aí da arca.
Entendeu? Aí aparece aí as dimensões da arca. Ah, pastor, essa arca aí tá parecendo um caixote. Pelas dimensões é isso mesmo. Ok? Aí tem o côvado, né? Babilônico, côvado egípcio, côvado hebreu. Então, baseado no côvado hebreu, a arca tinha um comprimento de 133 metros e meio. Entendeu? A arca tinha uma altura de 13 metros e 35. Ok? E tinha a sua largura 22 metros e 25. Ok? Então tá aí para vocês aí. Vou tirar aqui a imagem. Vamos embora. E o que acontece? A partir do momento em que acontece o dilúvio, aí vai nascer uma nova geração. Aí eu vou botar uma imagem aí. Por quê? Esqueça o filme onde tem lá os gigantes de pedra. Aquilo ali é mitologia. Tem nada a ver com a Bíblia, tá? É o último filme Noé que fizeram aí. Bagunça, né? Aí eu tô botando aqui agora a genealogia de Noé através dos seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De Sem vieram os elamitas, os assírios, os caldeus, os sírios e os líbios. De Cã, vieram os etíopes, egípcios, líbios, cananeus, aquela turma da terra de Canaã. De Jafé vieram os celtas, os russos, os medos e persas, os gregos, os russos e por último, aqui repete aqui com Tubal e com Meseque, os russos, né? Os clássios. Então são povos, né? Advindo dos 3 filhos de Noé. Ok? E não podemos deixar de lado, né, a tabela das nações. A tabela das nações. Nós já começamos com a tabela das nações com esses 3 filhos. Entendeu? E eu botei aí agora outra tabela, outra genealogia, Tera. Aí nós temos aí Abraão, Naor, Arã. Abraão, ele tem filho com Sara, Quétura ou Quetura, H. Então de Quétura nasceu Midian, da onde veio sair os midianitas. De H veio Ismael, os ismaelitas. De Sara veio Isaac. Entendeu? Aí vem aí Naor, né? Gera Betuel, Betuel gera Rebeca. Então de Isaac e Rebeca vai nascer Jacó e Esaú. De Jacó nasce os israelitas. De Esaú, que é Edom, nascem os edomitas e os amalequitas. De Betuel também veio Labão, né? De Arã
vai ter Milca e Ló. E o que acontece? Milca e Ló tiveram a chamada filha mais velha e a filha mais nova, que na Bíblia não aparecem os nomes. Da filha mais velha vai surgir, vai nascer Moabe, né? Da onde vem aí os povos, aí os moabitas, está aí com passagem bíblica. Da filha mais nova vai nascer o Amon, o Ben-Ami, da onde surgem os povos, os amonitas. Olha que coisa interessante aí a questão da tabela das nações. Nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa e vamos dar continuidade. Amém? Deus abençoe a todos.